A oposição no Congresso Nacional começa a colher assinaturas para a instalação de uma nova CPI da Petrobras para funcionar na próxima legislatura. A atual comissão mista não avança e está com os dias contados. A promessa de devolução de dinheiro de empresas e pessoas físicas envolvidas revela desvios milionários a cada dia. A Toyo Setal Empreendimentos, que tem contratos de 4 bilhões de reais com a Petrobras, afirmou que vai devolver 70 milhões. A Setal é a primeira empresa a fechar acordo de delação premiada com o Ministério Público. 2 de seus funcionários admitiram o pagamento de 154 milhões de reais em propina a representantes de partidos políticos dentro da estatal. O objetivo era garantir participação em 6 projetos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acredita que as prisões ocorridas na sexta-feira devem estimular outras empresas e seus diretores a buscar um acordo de delação. Pedro Barsucco, ex-gerente da Petrobras, concordou em devolver 100 milhões de dólares. Ele era subordinado ao ex-diretor de serviços Renato Duque, preso na sexta-feira. A presidente Dilma Rousseff se manifestou sobre o caso durante o encerramento da cúpula do G20 na Austrália. Não se pode pegar a Petrobras e condenar a empresa. O que nós temos de condenar são pessoas. Pessoas dos dois lados, os corruptos e os corruptores. Acho que a primeira investigação efetiva sobre corrupção no Brasil, que envolve segmentos privados e públicos. Pela primeira vez é que existe uma investigação mais profunda buscando os corruptores. O Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus a 5 executivos da construtora OAS, presos na última sexta-feira. Eles podem recorrer ao STF. Nunca tantos representantes de grandes empresas foram parar atrás das grades. A presidente da Petrobras, Graça Foster, estuda a criação de uma nova diretoria na estatal. O objetivo é verificar o cumprimento das leis dentro da empresa. Hoje já amanhecemos trabalhando a estruturação dessa diretoria de compliance. Ela é extremamente importante nesse momento. No Congresso, PSDB, PPS e DEM começaram a recolher assinaturas para criar uma nova CPI da Petrobras em 2015. O motivo é a falta de resultados da investigação atual. A CPI mista encerra os trabalhos esta semana, mas poderá ser prorrogada até 22 de dezembro. A oposição denuncia que manobras do governo impedem a convocação de envolvidos no esquema de corrupção. A presidente Dilma e o presidente Lula nomearam gente desonesta e não acompanhou, não fiscalizou e deixou roubar. As prisões da Operação Lava Jato ocorrem há menos de um ano da vigência da nova lei anticorrupção. Ela prevê que as empresas paguem como punição multa de até 20% do faturamento. Levar à prisão o executivo com grande poder, com grande significado econômico, significa que a impunidade não é uma regra absoluta. E a presidente da Petrobras, Graça Foster, admitiu hoje pela primeira vez que sabia do pagamento de propina a um funcionário pela empresa holandesa SBM, que aluga navios e plataformas. O caso aconteceu em meados do ano e, segundo ela, uma apuração foi iniciada no mesmo instante. A SBM fechou acordo na Holanda de 240 milhões de dólares para não ser processada. Marco Antônio Villa, eu vou começar por você. Você estava impaciente aqui no intervalo, durante a reportagem, né? Por que tanta impaciência, Villa? Eu não sei nem o que perguntar para você nesse caso. Bem, eu acho que é uma coisa, William e Air, tão assustadora. O presidente do Tribunal de Contas da União disse no final de semana passada, numa longa entrevista, que é o maior escândalo da história do Brasil. E nós já dissemos isso aqui diversas vezes. É uma coisa inacreditável, porque um senhor chamado Pedro Barsucco, que era um gerente. Esse senhor desviou, ele tem 100 milhões de dólares. Um gerente, quer dizer, que está abaixo do diretor e abaixo do presidente. Quando nós falamos que a Petrobras estava, a estrutura dela carcomida, corrompida, eu juro por todos os deuses daqui, do Olimpo, de qualquer lugar, que eu não imaginava que a situação de corrupção fosse tão grande. E eu não imaginava várias coisas. Primeiro, as nomeações de presidente da Petrobras passam pelo presidente da República, ou seja, o presidente Lula está envolvido e ele sabia de tudo, tenho absoluta certeza, o chefe do Petrolão é ele, Luiz Inácio Lula da Silva, sem tirar nem pôr, né? A presidente Dilma sabia, é impossível não saber, e o ministro das Minas e Energia, vão descer. Edson Lobão, quem é Edson Lobão? Que é uma pessoa sem nenhuma qualificação para exercício do cargo, nós sabemos, e o silêncio dele? Descemos, presidente da Petrobras, da gestão anterior, José Sérgio Gabrielli, eu me lembro, William, ele no Roda Viva aqui,
quase que ameaçando os entrevistadores, cerca de 3 anos atrás, e usando o departamento jurídico, a Petrobras usava o departamento jurídico para coagir aqueles que criticavam e falavam que tinha corrupção na Petrobras, e que hoje nós sabemos que é muito pior. E o silêncio dele? Não passa na Bahia o Jornal da Cultura? Fala, Gabriele, e o que você tem a nos dizer? E a senhora Graça Forte sabia desde o começo do ano. Que legal! Ela sabia e não fez nada. A estrutura é corrupta. E eles estão ameaçando essas empreiteiras agora. Mandaram, tem uma gravação na internet da senhora que era a contadora do Alberto Osso, a senhora Meire Pousa, que fez delação premiada. Tem uma gravação de 10 minutos, ela sendo ameaçada por um suposto advogado, que não sabe se era ou não, chamado Edson, né, ameaçando disso que obrigou o juiz Sérgio Moro à prisão dos diretores das grandes empreiteiras. Portanto, nós temos o maior escândalo da história do Brasil e a gente não pode ficar, ou a gente é banana, aquilo que eu sempre digo, e eu espero que a maior parte da população assim não seja, ou a gente finalmente lava esse país da corrupção. E só vai ser possível lavar, e agora nós estamos de olho. Eles vão fazer tudo para queimar o juiz Sérgio Moro do Paraná, na primeira instância. Vão fazer de tudo para destruí-lo. E nós vamos ver como é que esse processo chega a Brasília e tal. E na hora que chegar em Brasília, ele vai destruir o Congresso Nacional. Porque, para o bem, o importante é que nós imaginávamos que podia ter uma mudança partidária de uma outra forma. Pode ser que ocorra, e a história é surpreendente, através do Petrolão, porque nós temos cerca de, dizem, 50 parlamentares envolvidos, nós não sabemos, né, até agora, e vai chegar ao Supremo. Portanto, é uma coisa que causa indignação. Quando nós falamos tanto em problemas de saúde, segurança pública, transporte, etc., saber que uma pessoa, um gerente, desviou 100 milhões de dólares, é impossível a gente ficar calmo. Ayrton Soares, boa noite. Corruptos e corruptores agora sendo investigados. Até a condenação tem um longo caminho, mas pelo menos é uma boa notícia aí, né? Eu confio muito nesse juiz, o Moro, que ele já, na investigação anterior que fez sobre lavagem de dinheiro, remessa ilegal de divisas, prendeu doleiro no Brasil inteiro, os processos chegaram ao final, muita gente foi punida e acredito que o comportamento dele é impecável e o Ministério Público atuando lá também impecável, a Polícia Federal impecável. Eu acho que vai ser difícil essas forças clandestinas atuarem para interferir neste procedimento. Eu acho que é inevitável uma nova comissão que seja criada na próxima legislatura, no Congresso Nacional. Por quê? Porque esse assunto se encerra, a legislatura se encerra agora com isso seus trabalhos. Então é necessário que se convoque uma nova comissão, que se crie uma nova comissão parlamentar de inquérito para iniciar, vou chamar assim, porque talvez não se aproveite nada dessa, iniciar um processo de investigação. O que eu temo é que essa comissão venha tumultuar o processo. Porque se ela for composta por parlamentares que estejam associados ou tiveram benefícios que vieram desses empreiteiros de obra, desses empreiteiros que estão presos, desses grandes empreiteiros que estão presos, então ela já vai entrar ali meio viciada, não é? Saber quem é que ajudou a eleger fulano, Beltrano, de repente você vê um sujeito que foi apoiado pela OAS, está lá na comissão de inquérito, mas está lá para quê? Está lá para investigar? Né? E outros que também tenham ligações com esses dirigentes da Petrobras, que agora estão sendo apontados como corruptos, com essas corrupções gritantes, né? Que é um negócio absurdo. Olha, William, quero fazer uma confissão para você. Eu sempre tenho aqui nesse programa falado que, olha, puna os corruptos, mas e os corruptores? E os corruptores? Acho que o telespectador que assiste ao Jornal da Cultura deve se lembrar disso. Felizmente, eu nunca fiquei tão feliz quando consegui ver que esses corruptores estavam indo para a cadeia. Não, para a cadeia, estão presos, não é? Isso, para mim, que olha, que passei por um processo político durante a ditadura, eu vi muita autoridade pública e muito corruptor solto, ganhando dinheiro. Veja, há pouco tempo atrás, chegou uma notícia quem era a mulher mais rica do Brasil. A mulher mais rica do Brasil era a viúva do Sebastião Camargo, da Camargo Correia. Foi falado aqui no programa. Como é que a viúva de um empreiteiro de obra pode ser a mulher mais rica do país? Não, é um negócio incrível. Agora está se vendo quais são os procedimentos. Agora, se nos livrarmos dessa classe empresarial, corrupta e corruptora, que atua em vários outros segmentos, hein? Vai lá no setor elétrico, vai lá no setor portuário, você vai lá no setor aéreo, você vai encontrar as mesmas empresas, elas dominam a economia do país, no que diz respeito a obras públicas. Os empreiteiros de obra pública do país são um cancro para essa nação. Então, eu acho que essa nova CPI, agora, acho que, se estão colhendo assinaturas agora, William, devem estar colhendo assinaturas de deputados que se reelegeram.
para já estar pronta para o começo, né? Porque não pode o deputado que não se reelegeu ter sua assinatura validada para o próximo ano. Legislatura. Então, eu fiquei muito feliz, espero que o juiz Moro tenha a tranquilidade que está tendo e as garantias que está tendo, e acho que a hora que o processo... Porque, veja, tem um detalhe disso, o processo que vai ser levado para o Supremo é só com relação àqueles que foram acusados que tiverem foro privilegiado. Quem tem foro privilegiado? Os políticos com mandato. E as autoridades. E autoridades que têm o foro privilegiado. Agora, os empresários vão ser submetidos a um juiz que até agora mostrou ser não só competente, como ser um homem simples, honesto e que dá conta do recado. Eu vou fazer... Tem várias perguntas sobre esse assunto aqui dos telespectadores. A gente vai ter que ser um pouco mais rápido, porque tem assunto aí pelo jornal todo. Vou fazer 2 registros aqui, são 2 perguntas do José Gama pelo Twitter. Vila, há cada vez mais delatores, como vai ser? Um vai delatar o outro e todos serão perdoados e ninguém será preso. E o Adriano Monteiro aqui pelo Facebook, Vila. Graça Foster, sabendo de tudo, não tinha que ser exonerada? Tinha. Se fosse um país sério, o Brasil, que espero que seja, a gente torce para isso, a exoneração imediata, né? Exonerada da Presidência da República. 2, a segunda questão, para ser bem rápido, eu acho que não vai acabar em pizza. Porque a própria delação premiada foi estimulada pelo mensalão, como eu disse na semana passada. Todo mundo que estava envolvido falou o seguinte, Marcos Valério fica 37 anos preso e o Zé Dirceu tem um escritório de consultoria. O pessoal falou, opa, pera um pouquinho, o chefe da quadrilha lá fora, o outro preso, quer dizer que o mensalão foi feito por aquele publicitário de Minas Gerais? Isso é ridículo. Então, todo mundo percebeu, vai fazer a delação premiada, não significa que não será condenado também por isso, mas vai ter uma pena inferior. E nós temos a grande condição, espero que não queime a língua, de refundar a República Brasileira. Ayrton, você responde também a pergunta do Pedro Nunes, aqui de São Paulo, pelo WhatsApp. Ayrton, Luiz Carlos aqui de Ibiranga, Pernambuco. Hoje o crime compensa? Olha, para as pessoas até agora compensou. Eu espero que eles sejam despojados dessas fortunas que acumularam através da corrupção. Que esse seja... Porque essa, para um corrupto, ele ficar preso algum tempo é uma coisa que passa. Agora, ele ficar pobre, ele perder o que ele tem, o que ele ganhou indevidamente, esse é o melhor resultado. Agora, eu queria fazer uma observação. Eu vi a notícia de que a Graça Foster admitiu que tinha conhecimento de uma corrupção que veio de uma origem, notícia da Holanda, e que mandou tomar providências. Então, eu não posso concluir que ela deixou de tomar providências pela própria notícia que veio. Não estou aqui defendendo hoje, e ninguém consegue defender ninguém na Petrobras. Porque era impossível as pessoas estarem convivendo ali com esses corruptos, vendo os patrimônios aumentarem, sabendo o que acontecia, e todo mundo ali... Ninguém visita ninguém, ninguém se conhece. Ninguém se conhece. É impossível que as pessoas não se encontrem. Como é possível? A gente sabe uma empresa, alguém vê o casamento de alguém, outro primo do não sei o quê. Ninguém vê, chega lá, o cara vê uma mansão fabulosa. É bem verdade que a empresa é grande, mas eles convivem no Rio de Janeiro. Mas tem algum tipo de convivência. É impossível ninguém saber. É inacreditável. É impressionante isso. E a Polícia Federal investiga se o esquema de corrupção da Petrobras também funcionou no setor elétrico. Durante as investigações da Operação Lava Jato, agentes da Polícia Federal encontraram uma planilha sobre a usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. O documento estava na mesa de João Procópio de Almeida Prado, apontado como braço direito do doleiro Alberto Youssef, indicado como operador do esquema da Petrobras e preso desde março. Segundo o Ministério Público, Prado era o elo de Youssef com a construtora Camargo Corrêa, que obteve financiamento de 7 bilhões de reais com o BNDES para a obra da hidrelétrica. A Camargo Corrêa informou que Prado jamais prestou serviços para a construtora e que desconhece a planilha. Hoje foram retomados os depoimentos das 23 pessoas presas na 7ª fase da Operação Lava Jato. Segundo a Justiça Federal do Paraná, 2 executivos da Queiroz Galvão, Otton Zanoide e Ildefonso Colares Filho, disseram não saber da existência de um cartel em contratos com a Petrobras. Dos detidos, 17 estão com a prisão temporária decretada e o prazo de 5 dias termina amanhã. 6 têm prisão preventiva, que não tem duração definida. Outros 2 investigados são considerados foragidos. Adarico Negromonte Filho, irmão do ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, e Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiana,
governo, que faria a ponte entre a Petrobras e o PMDB. Fernando tinha um depoimento marcado para amanhã em Curitiba. O advogado dele não informou se ele vai comparecer. Ô, Vila, no popular, o buraco é mais embaixo, né? É mais embaixo. A Eletronorte... E mais fundo. É claro, é verdade. A Eletronorte é controlada pelo José Sarney, ó, e ele adora eletricidade. O sonho dele, acho que não era ser bacharel em Direito, ser engenheiro elétrico. Ele adora a Eletronorte, eu não sei que ele gosta tanto dali. Né? A gente sabe do que ele gosta, né? Há muito tempo do que ele gosta, né? Dois, e eu quero ver, é capaz ainda de morrer, ter honras como chefe de Estado, e todo mundo ainda fazer uma longa história dele, dizer que ele foi maravilhoso para o Brasil. O Renan Calheiros adora transporte de petróleo. A Transpetro é controlada por Sérgio Massado, amando dele, que ele adora, desde pequenininho ele comprava lá em Murici, onde ele nasceu em Alagoas, naviozinho, e quando chovia ele colocava no riacho e tal. Ou seja, são bandoleiros. Ou a gente tem vergonha na cara e diz o que é para dizer. Quer dizer, bandido é bandido, quem não é bandido não é bandido. E eu torço que agora, finalmente, nós vamos colocar ou fazer uma limpeza, tirar esse pessoal do Congresso, da política e colocar a maior parte deles na cadeia. Ayrton, o Enio Genuíno aqui pelo Facebook. Esses corruptos serão soltos? Quanto tempo ficarão presos? Ou isso é mais um teatro? Essa lei anticorrupção vai pegar esse pessoal? Essa lei, ela prevê punições na área civil, né, e administrativa. Mas ela tem efeitos penais também, porque o indivíduo que estiver enquadrado nessa lei, mesmo que seja dirigente da empresa que praticou o crime, ele pode ser responsabilizado individualmente também. Mas ela não se aplicará a esses casos, a não ser para a corrupção que se deu a partir de 1º de fevereiro de 2014. A lei foi aprovada há 6 meses antes de 1º de fevereiro, só que entraria em vigor 6 meses depois. Quer dizer, alguma coisa encomendada, ele pode dar tempo a algumas pessoas se ajustarem, né, à nova lei que viria a ser aplicada. O que eu acho é que se essa investigação puxar o fio da meada, verificar quem são os políticos que estão por trás dessas indicações para os cargos públicos em várias entidades como essa. Por exemplo, se for pegar no setor elétrico, não vou olhar aquelas licitações feitas, licitações não feitas para comprar as termonucleares. O governo Fernando Henrique Cardoso. O que teve ali de corrupção? Olha, um absurdo. Não tinha licitação. Se nós formos ver também na área dos portos, as empresas que lá têm os seus contratos. Se vamos levantar tudo isso, olha, se fará uma limpeza nesse país. O que eu espero é que o Congresso Nacional não dificulte isso através dos representantes que foram lá colocados por esses interesses. William, eu vou dizer uma coisa para você. Eu disputei 3 eleições e me elegi nas 3 eleições, uma campanha de luta contra a ditadura, né? Depois na organização de um partido. Então, tive um voto que foi um voto que veio, um voto de opinião, vou chamar assim, um voto político. Quando eu saí do PT e voltei para o PMDB, encontrei uma estrutura já viciada. Então, assim, Freitas Nobre, Flávio Birrembá, nós não conseguimos reeleger, porque o dinheiro já estava semeado nas campanhas. O dinheiro, a força do dinheiro fazia bancadas. Então, eu sou vítima desses empresários corruptos que subornam políticos e elegem políticos para serem subornados. Entendeu? Tá. Só lembrar... Só complementar aqui, Vila. Claro. Só para explicar melhor para o telespectador, a lei não vai punir esses corruptores, porque ela não pode retroagir para prejudicar o réu, né? Ela entrou em vigor, mas não pode ir para trás. Ela não retroage, né? Ela vale para os crimes praticados a partir de 1º de fevereiro de 2014. Ô, Vila, tem muita pergunta aqui pelo WhatsApp. Claro. As pessoas estão indagando por que você tem tanta certeza que o Lula teria responsabilidade sobre isso? Absoluta certeza. É o réu oculto do Mensalão, teve 2 reuniões, está no processo. Eu acompanhei todo o processo. Tive de assistir, não é porque eu gostava, achava que lá uma chatice. Do Marcos Valério com o então presidente Lula no Palácio do Planalto. Né? E algumas das reuniões em seguida favoreceram bancos, inclusive o banco BMG, que até hoje eu não entendi porque ele não entrou no processo no Mensalão. E ele começou a entrar no crédito que é para os aposentados, né? Que eu não entendi aquela decisão. No caso da Petrobras, o Paulinho, vamos chamar de Paulinho, Paulo Roberto Costa era chamado Paulinho do Lula, íntimo, e várias reuniões presentes com o presidente Lula, e ele era um dos arrecadadores e ele explicou como ele devia, de forma salomônica, é uma coisa quase que bíblica da corrupção. Bem, já tivemos até a oração da corrupção em Brasília, o Paulo Roberto Costa dividia de forma salomônica o que ele recebia e tal.
terceira e rapidamente. E aí não é do Lula tal. Que está em silêncio, hein? Ele não fala, né? Por que ele não tem coragem de falar? Por que ele não vem aqui falar? Você imagina, seria muito legal se ele quisesse debater mesmo, que viesse aqui e defendesse que ele nomeou para a Petrobras em 2003. Ele tem coragem? Vem aqui debater. E último ponto, Mário Negromante, esse senhor citado, da Bahia, sabe para onde ele foi nomeado? Por Jacques Wagner, para o Tribunal de Contas da Bahia. Ele foi nomeado agora, meses atrás. Ele é do Tribunal, ou seja, ele vai vistoriar todos os municípios da Bahia, todas as contas que chegam, ele vai julgar se houve algum ato desonesto ou não. Esse senhor que é um corrupto. O Marcos Soares Fontes, aqui pelo Twitter, está dando parabéns aos dois. Pela primeira vez, tive a oportunidade de ver o Vila e o Ayrton concordarem. A ordem não, mas eu tenho que fazer uma observação. Eu não tenho o conhecimento do processo que o Vila tem para já condenar também o ele escreveu quantos livros sobre eu não tenho. Eu dou ao Lula, obviamente, o direito de ser acusado, se defender. É claro, se defender. Como todos. Como a Dilma. Quem quer que venha ser acusado? Eu não posso antecipar qualquer juízo de valor sobre o comportamento de pessoas que não estão sequer indiciadas em processo nenhum. Então, isso tem que ficar claro. Não tem procuração para defender ninguém, mas eu parto do pressuposto que tem que haver uma acusação formal para que a pessoa se defenda. Todos foram nomeados pelo Lula. Todos esses que nós falamos anteriormente foram nomeados por ele. Claro. E ele não sabia. Agora, na hora do dinheiro para financiar a campanha de 2010, com dinheiro da corrupção, ele sabia.